Boa tarde, né? Quanto tempo não apareço aqui no canal, mas eu espero que todos estejam bem, né? Às vezes a vida da gente leva a gente para um lado, para o outro, mas o bom é que Deus sempre é conosco, Ele está do nosso lado, Ele nos protege, Ele cuida de seus filhos. E hoje eu estou aqui para falar sobre um versículo bíblico que está lá em Marcos 4, do 35 ao 41. Amém? Então vamos ler. Eu vou falar sobre a tempestade se submete a Jesus. Aqui está a minha Bíblia. E vamos lá. Aquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, e assim como estava, e outros barcos os seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que esse foi se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o despertaram e suplicaram: Mestre, não te importas que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: Aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E 40. E indagou aos seus discípulos: Por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentaram uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Então, nós vemos aqui, né, que muitas vezes em meio à tempestade a gente se sente inseguro, a gente tem medo, mesmo sabendo que Deus é conosco. Muitas vezes nos falta a fé, aquela segurança, né, aquela certeza de que Deus é conosco e que não estamos sozinhos. A vida cristã, a vida de cada pessoa, ela não é isenta de tempestades. Mas em cada tempestade, Deus estabelece um caminho de crescimento, de revelação e de vitória. Aqui no verso 35 diz: Naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos que passassem para a outra margem. Mesmo assim, a tempestade veio. Isso mostra que a luta é consequência de erro. E às vezes estamos no centro da vontade de Deus e ainda mesmo assim a gente enfrenta dificuldades. Às vezes as dificuldades não pegam assim desesperados, né? Nós estamos tão bem em nossa casa e de repente a gente recebe uma notícia inesperada e muitas vezes a gente pensa que não vai aguentar, né? Às vezes a tempestade está tão forte que muitos perguntam: onde está o meu Deus? Assim como os discípulos perguntaram, né? Eles então, despedindo-se da multidão, levaram o barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. E aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. E nós, quando nós estamos dentro de um barco desse, são tantas coisas que passam na nossa mente, no nosso coração: desespero, o que vou fazer? Deus sempre libera uma palavra antes da travessia. A tempestade, ela não cancela o destino, mas ela vem para nos ensinar, para que a gente venha aprender. É no meio da tempestade que nós devemos dobrar os nossos joelhos, buscar a Deus,
o Espírito Santo de Deus em nossos corações, porque Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Aleluia, aleluia. Lá no Salmo 91 diz: Tu és meu refúgio, a minha fortaleza. Aleluia. E nada nos faltará. Porque Ele ainda fala no verso 7, que 1000 cairão a teu lado e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Então, amém? No meio da tempestade, nós não seremos atingidos, porque Deus é conosco. Ele está no meio de nós, porque Jesus vive e Ele está presente em nossas vidas. É preciso que a tempestade venha para que a gente venha crescer, para a gente encontrar caminhos, para que a gente venha buscar sabedoria em Deus, para a gente saber lidar com a situação, para a gente atravessar para outra margem com segurança, porque a gente sabe que nessa vida nada é fácil. Muitas vezes a gente passa por dificuldades que a gente olha para um lado e para o outro e a gente diz assim, e agora? Né? Porque a gente espera muito do outro, né? A gente espera de um amigo, de uma pessoa da família,